Boa noite, irmãos queridos, graças e paz a todos. Olha, vamos começar nossa live hoje, nessa quinta-feira, hoje, 24 de agosto. É uma data especial hoje, não é? Dia 24 de agosto. Vocês se lembram do que se comemora hoje? Tem alguma coisa a ver com o soldado? Acho que sim, né? O volume de informações é tão grande que a gente acaba esquecendo. Não é verdade? Acontece com você também? Eu acho que sim, né? Bom, mas vamos então começar a nossa live, independente de ser dia do soldado, do capitão, não importa, do sargento, do general, não importa. Qualquer dia é dia de louvar, adorar o Senhor, é o nosso caso aqui. Nós vamos começar a nossa live, ouvindo aqui aquele fundo musical que a gente sempre abre a nossa programação às terças e quintas-feiras. Para orarmos, iniciando, a gente abre com essa canção, com esse louvor. Neste momento faço minha oração.
agradecer por mais um dia que vivi. Meu Senhor, cuidai, guardai minha família, abençoai quem tanto amo, protegei. Pai bendito, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, neste dia, a bênção de termos em nossa vida um dia a mais para vivermos, sabendo contudo que na verdade é um dia a menos no nosso calendário. Por tudo te agradecemos e te pedimos, Pai bendito, aceita a nossa gratidão, nossos louvores, a nossa adoração, o culto que te prestaremos a partir de agora. E te pedimos também, Pai bendito, que o Senhor nos abençoe, para que na presença do Senhor, na dependência do Senhor, na unção do Espírito Santo, possamos trazer para os nossos irmãos, para os nossos amigos, de perto e longe, a bênção da Tua Palavra, através da reflexão da mesma, através dos louvores tocados e também doados. Portanto, Pai bendito, aceita o culto que te prestaremos a partir de agora. Mais uma vez nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos queridos, logo, logo, a Elisete vai chegar aqui para me ajudar com um ou dois louvores. Se houver condições físicas, serão dois. Se não houver condições físicas, será um. Mas a gente vai louvar a Deus. Porque assim, 100% em condições ou não, a gente vai estar louvando a Deus. Se der, a gente canta os dois. Se não der, um. Vou melhorar aqui a posição, porque estava na dúvida se ia chegar ou não. Mas chegou. Eu sei que vocês sentem falta. É uma alegria para todos nós quando a Elisete chega aqui e canta com a gente. Ela tem assim uma alegria, um sorriso encantador, não tem? Tanto pelo Facebook como lá pelo Instagram. Por favor, escolhe um dos dois, o que você achar melhor para a gente começar. Abraçando já, irmãos queridos, Mariana, quem é Maria, né? Gente nossa, né? De Maria da Penha, deve ser? Gomes. Maria da Penha Gomes, eu acho que eu conheço. Não. Deve ser gente lá de Santa Rosa. É a minha sogra? Ô, sogra, obrigado. Deixa eu mandar um adeusinho para ela aqui, né? Ela merece. Ela mesma é, né? É. Penha, servo de Deus, está lá, adorando a Deus, lá na Assembleia de Deus, aí do pastor Daniel, e futuramente, quem sabe, do pastor Valdinei, por que não? Tudo é possível, né, Penha? Vamos ver se a gente consegue entoar louvores aqui, abraçando então a Penha e as crianças. Olha, Penha, diga para eles aí que nós estamos dando um abraço para as crianças todas aí, tá? As crianças que eu falo são os filhos, tá? Um é um abraço aqui, não precisa você mandar um abraço, um abraço aqui. E os outros se abraçam em nosso nome. Mais Uma vez perdi o sono, e então me levantei, e andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acuada, sem vontade de sorrir. Nada de ouvir, então entendi que o Espírito Santo me dizia assim: ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais.
sentir a presença de Deus me envolvendo e o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus e dizer não a Baal. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo de tocar no céu, meu irmão, na oração. É tempo de influenciar esta nova geração. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer. Deus tem pressa em te usar. Deus está contando com você. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar. É tempo de influenciar. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar. Deus tem pressa em te usar. Está usando, né? A Penha, a Valdineia, a Elielma, né? Nando. Daqui a pouco lá a Liliana. Ou lá o Maridão também, hein? Vai chegar todo mundo. Lá, o Valdineia, a esposa. Daqui a pouco o Ciel e a esposa. Todo mundo vai chegar, né? Na voz ouvi, Então entendi que o Espírito Santo me dizia assim: ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti a presença de Deus me envolvendo e o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus e dizer não a Baal. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo de tocar no céu, meu irmão, na oração. É tempo de influenciar esta nova geração. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer. Deus tem pressa em te usar. Deus está contando com você. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar. É tempo de influenciar. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar. Deus tem pressa em te usar. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar. Deus tem pressa em te usar. Deixei por último, a propósito, porque é mais recente, é da família, é a Tati, né? Tem aqui no 14, né? E daqui a pouco a Tati, o Paulo, o Dudu. Deus vai abençoar a família toda. Deus, o plano de Deus é para a família, é para com a família. Vai chegar lá, vai chegar o tempo, né? Olha, você quer deixar o último, esse outro para depois? Depois que eu abraçar o pessoal aqui e fazer a reflexão bíblica. Eu lhes prometo
eu vou gastar menos tempo para daqui a pouco a gente ouvir o outro louvor, a Elisete e eu. Mais uma vez, abraço carinhoso para todos vocês, inclusive os irmãos queridos que nos acompanham. Um abraço aí para o pastor Cabral, a irmã Rosane, diria assim, pastores, aqui na segunda de Conselheiro, pastor querido aí, o pastor Carlos Magno, na primeira de Conselheiro, pastor Daniel, gente finíssima, né? Pastor Daniel, na Igreja Assembleia de Deus também, Conselheiro, irmão Wagner, um abraço para você, irmão querido, amado, o Wagner e a família, né? Família toda, a família do Wagner é grande aí. O Wagner, a esposa, né? A Graça, o Pedrinho, o sogro, os cunhados, família toda. Abraço carinhoso para vocês e toda a membresia da Igreja Assembleia de Deus. Em Conselheiro, em Guandu, pastor Carlos Magno, da Assembleia de Deus em Guandu, aí na Vila de Palha. Porque tem dois Carlos Magno, da Igreja Batista e da Assembleia de Deus. Também os irmãos da Assembleia de Deus aí em Santa Rosa, também aí na frente mais, Boa Vista, Liana, em Morro do Coco, na Areia Branca, enfim, todos vocês que nos acompanham, muito obrigado pelo carinho da companhia. Minhas irmãs aí em Rio das Ostras, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, e a minha sobrinha que está morando em Portugal. É até covardia tentar contato com ela agora, né? Ela mora em Portugal. Qualquer dessa ela vai entrar no ar com a gente. Vou combinar com ela, porque a diferença é muito grande, irmãos. São 7 e pouco da noite aqui no Brasil, e lá é quase meia-noite, é 11 e pouco da noite. Tá? Então, provavelmente, se não estiverem trabalhando, não estiverem na igreja, provavelmente estão dormindo, pela lógica. Então, mas a gente vai combinar qualquer dia desses para fazer um contato com a gente. Prega muito bem essa minha sobrinha. Da Igreja Assembleia de Deus também aí, Rio das Ostras, não é isso? Cabo Frio, né? Unamar, essa região aqui. Nós estamos morando em Portugal atualmente. Paulinho, Deus abençoe você, o maridão, que haja paz, haja harmonia, saúde, e Deus conforte vocês, porque a saudade machuca, né? Longe dos pais, não está tão longe não, está logo ali, do outro lado do Atlântico, né? O Jason, a Michele, aí o seu plantão hoje, né, Michele? Um abraço para você, minha filha, Deus te abençoe, e dê força, resistência psicológica, emocional, física, né? Trabalho, as duas filhinhas, minhas netas, a Sarinha, a Estherzinha, também o Rubinho, tá? O Jason, o Enzo Gabriel, Verônica, todo o nosso pessoal. Enagédia, muito tempo que eu não falo de Enagédia. Enagédia, um abraço carinhoso para você. Tá? Minha prima rica. Faz tempo que ela não liga para mim. Ela me acompanhava sempre. Faz tempo que ela descobriu. Há algum tempo que não me acompanharam aqui de perto. E todos os nossos parentes aí de Gargaú, em São Francisco, todo o município de São Francisco, ok? Um abraço para vocês. E o pastor querido, pastor Celso França, aí em São Gonçalo. Está me acompanhando? Provavelmente não. O pastor Igreja Batista aí em São Gonçalo, provavelmente tem reunião com os diáconos, com a mocidade esse mês de agosto. Quase todas as igrejas estão fazendo trabalho, estão envolvidas com a programação dos jovens da mocidade, não é isso? Então, deve ser o caso lá. Mas, se por acaso estiver acompanhando, obrigado pela companhia. Pastor Ebeneze Silva também em São Gonçalo. Também aí, São Gonçalo, aí em Alcântara, Trindade, essa região é pastor Vanderlei Marins, gente finíssima, de primeiríssima qualidade. Aqui em Macaé, pastor Geraldo Jeremias, de vez em quando a gente acaba esquecendo, mas quando lembra, não cito o nome desses pastores, amigos, queridos. Por que não o pastor Walter Correia, pertinho da gente aqui? Pastor Walter, está me devendo, hein? Qualquer dia desse, falar pra gente aqui na live. Pastor Edilson, aí da primeira de Lagoa de Cima,
sua esposa, a irmã Rosana, e toda a membresia da Primeira Igreja Batista em Lagoa de Cima. E os nossos irmãos queridos em Douro de Macabu e também aqui em Tocos, onde nós pregamos domingo passado, atrasado, né? Atrasado. Abraço carinhoso para vocês, irmão Júlio César, o irmão João Batista e todos os irmãos. E o pastor Jales, gente finíssima, gente boa. Né? Pastor, um abraço para você. Tem sido um prazer, né? Tê-lo como colega, como amigo. Né? Você é a irmã Arlene, sua esposa, e todos os nossos irmãos queridos aí da Igreja Batista em Poço Gordo. E lá em cima, onde acabou o pastor Alcei Ferreira. E o pastor Alcei Faria, que fez aniversário agora recente. Tá? Pastor Alcei Faria. Aqui, Faria, que fez aniversário agora. Meus queridos, eu quero comentar mais uma vez sobre o apóstolo Paulo, porque foi assim, Jesus convidou a todos, dos, diríamos assim, indultos, de certa forma, quase que semi-analfabetos, pescadores do mar da Galileia, tipo Pedro, João, Tiago, enfim, aquele pessoal simples, como chamou também intelectuais, eruditos, entre eles o Saulo, ou Saul. O prefixo é o mesmo. Tá? Sem querer entrar em detalhes do grego, do hebraico, do aramaico, que nosso caso aqui não. Nosso caso aqui é contar a história dos apóstolos, dos pregadores do Evangelho, da palavra de Deus, que no fundo anuncia Jesus como único e suficiente Salvador. Bom, então, o Saulo de Tarso, o Saulo era um homem de muita cultura, muita cultura. E ele reconhecia isso. E os apóstolos, seus contemporâneos, porque alguns foram contemporâneos de Paulo, a maioria é contemporânea de Jesus, porque Paulo veio bem depois. Mas no tempo de Paulo, ainda alguns eram vivos. Tá? João, Pedro, Tiago, estavam idosos, tá? Mas estavam lá na ativa. E Paulo era da cidade de Damasco e viajando a fim de prender os cristãos, aqueles que seguiam o caminho. É interessante, né? É o nome que eles deram no início, o caminho. Que seguiam o caminho. E estavam certíssimos. Porque os cristãos sempre receberam alguns apelidos. Tá? Daquela seita, daquele caminho, depois os cristãos, e depois os protestantes. Está valendo. Qualquer apelido que ele colocar na gente não há problema. Né? Tá bom também, sem problema nenhum. E então ele se converteu e a partir daí passou a ser chamado de Paulo, que continuou sendo Saulo, porque Saulo ou Paulo quer dizer pequeno. Você sabe disso, né? Com certeza sabe. E não era tão pequeno, porque, irmãos queridos, a gente encontra aqui alguma definição sobre Paulo. Aqui no capítulo 22, verso 3, diz assim, olha, quanto a mim, é ele falando de si mesmo, né? Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Tipo assim, olha, estou pregando para vocês, mas eu
eu não sou, evita a expressão bem chula, eu não sou um pé rapado, não. Eu não sou um desinformado, não. Eu sei o que estou falando. Né? Eu tenho conhecimento de causa. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel, um grande mestre da época. Queridos, se explicar isso aqui para você, que talvez você não saiba. Quando Paulo fala que aos pés de Gamaliel, isso aqui tem um sentido assim, literal. Porque era o costume bem diferente de hoje. Hoje, se você for a uma universidade aqui no Brasil, principalmente, você não sabe. Né? Você não sabe. Lamentavelmente. Se você está. Você não tem noção. Você não vai saber que é uma universidade. Talvez saiba em função das carteiras. Lá. Vai ter algum indício que seja uma universidade. Mas é uma sujeira muito grande. Provavelmente você vai encontrar, provavelmente, não estou afirmando nada, provavelmente vai encontrar resquício lá, indícios de maconha, de cocaína, porque parece que é normal, parece que é normal entre eles. Tudo pintado, tudo pichado, pintado, pichado mesmo. É uma bagunça, é uma desorganização, mas isso é o que o pessoal aprendeu com o tal de Paulo Freire, que foi ministro da Educação do tempo do Lula, que criou essa geração intitulada, diplomada, com muitos diplomas, pós-graduado em tudo, analfabeta. É isso mesmo, viu? É isso mesmo. Não é ironia, não é agressão, não. É bem provável. Procura um. Eu já fiz isso. É sério. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Quem é o sujeito da frase? Duvido que qualquer um professor de português que deveria saber vai saber dizer qual é o sujeito da frase. É sério. Não sabe. Sabe por quê? Porque o projeto é não ensinar. E vou mais. O pessoal não aprende nada. Os professores não aprenderam, não têm o que ensinar, e os alunos saem sem aprender nada. Você que fez o primário, né? Nosso tempo aqui. Vamos voltar lá. 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Curso primário. Você dá aula de português, de história, de geografia, de ciências. Dá aula. Para essa garotada que terminou o curso superior agora. Dá aulas. Sério. Sem ironia. Mas no tempo de Jesus, no tempo de Paulo e de outros, o sistema era o seguinte: eles sentavam aos pés, literalmente. Sentavam no chão para aprender com seus mestres. Quando fala que instruído aos pés de Gamaliel, grande mestre, é no sentido literal mesmo. Literalmente sentavam aos pés para aprender, né? Para captar os ensinamentos. E ali se aprende de tudo. Menos imoralidade. Menos drogas. Hoje você aprende tudo. Inclusive isso que eu estou falando agora por último. Mas o básico mesmo se aprende muito pouco. Pois bem, então Paulo diz: olha, eu aprendi. Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, criado nessa cidade, né, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois. Zeloso para com Deus, mas não era crente. Olha só. Zeloso, né, muito religioso, mas não conhecia Jesus. Pode acontecer isso, pastor? Pode. Quem sabe você não é um desses? Quem sabe você não é uma dessas? Religiosa,
não é? Ter a sua religião tradicional, mas ainda não teve um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como ele encontrou-se com Saulo de Tarso no caminho de Damasco, a caminho de Damasco, ele quer encontrar com você nessa noite. Mas é preciso que você queira também. Se você não quiser, ele não vai encontrar. Então, queridos, bom, já sabemos quem é Saulo de Tarso. Né? Os cristãos eram muito perseguidos, como estamos sendo perseguidos hoje. Irmãos, você pode até achar que é fanatismo. Não é fanatismo. Você já me acompanha há tempo, eu não tenho fanatismo nenhum. Zero, graças a Deus. Nós estamos sendo de maneira muito técnica, muito sorrateira, muito sutil, que é prática de Satanás e seus asséculos. Nós estamos sendo tão perseguidos, talvez até mais, do que no tempo do cristianismo primitivo. Sério. Essa perseguição toda que está havendo aqui no Brasil, senadores, deputados, pessoal que defende a democracia verdadeira, pessoas sendo presas, essa perseguição toda, no fundo, tem dedo satânico, porque essas pessoas defendem princípios bíblicos. Às vezes, nem tem um encontro genuíno, nem tiveram ainda, essas pessoas, um encontro genuíno com Jesus. Mas defendem os princípios de Jesus, os princípios bíblicos. Por isso, são perseguidos. No fundo, não tem ninguém defendendo patriotismo, não. Você gosta de patriota e tal, e que usou bandeira amarela, não sei o quê, e porque são bolsonaristas. Não é nada disso, não. 90% aí são pessoas que defendem princípios bíblicos. E alguns deles falam abertamente: nós queremos destruir a família. Nós queremos acabar com essa cultura judaico-cristã. Aquilo que Jesus ensinou de base para a família, para o ser humano, para o homem de bem, para a mulher de bem, eles querem destruir. E naquela época havia isso também. E eles queriam de qualquer maneira, de todas as maneiras, destruir. Queriam destruir aquele espírito fervoroso, autêntico dos cristãos primitivos. E aí, aqui no capítulo 5, voltando aqui, eu estou no livro de Atos, capítulo 5, chega um cidadão, esse cidadão que instruiu o Saulo de Tarso, que ainda não era cristão, era judeu, era fariseu, religioso, né? Sério, zeloso. Ele percebendo que Pedro, Tiago, João, que acabou sendo exilado na ilha de Patmos, e tantos outros, a intenção era destruir mesmo, com a morte, como o Partido Comunista faz lá na China, Coreia do Norte, Venezuela e outros países. E, lamentavelmente, querem implantar isso aqui também. Já tem igrejas sendo perseguidas aí. Eles queriam destruir. E só matando mesmo. Só que, irmãos, tirar a vida de crente é a maior tolice. Tirar a vida do crente, literalmente, matar, como eles faziam e querem fazer hoje, é uma estupidez. Sabe por quê? Porque o cristão é semente. O cristão é semente. Grave isso, meu irmão. O cristão, o servo de Deus, a serva de Deus, é semente. Quando é morto, quando é morta, a semente lançada na terra, brota mais. É bobagem. Quanto mais crentes são perseguidos e mortos, mais o cristianismo cresce. Mais o evangelho cresce. Bobagem. Então vamos em frente, irmãos. Queriam fazer isso no início. E fizeram.
Só que nesse contexto aqui, aparece então um cidadão e diz o seguinte: olha, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Né? Não vai morrer, não vai em frente, não vai prevalecer. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E ele continua argumentando com os inimigos do Evangelho e que essa experiência era real entre eles. Tipo, eles, os adversários do Evangelho, do cristianismo, concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Esse Gamaliel era um homem temente a Deus, bem intencionado. Sabe, irmãos, quando a gente fala que não era cristão, é mais uma força de expressão. Porque a nossa tendência é achar que não é cristão porque não defende os mesmos princípios eclesiásticos que nós defendemos. Você já entendeu isso, né? Bom, se não é da mesma igreja que eu sou, então não é cristão. É um equívoco, é um engano nosso. Às vezes, não é da mesma fé, não defende os mesmos princípios. O princípio doutrinário não é o mesmo, mas é melhor do que eu, é melhor do que você. Eu ontem falava isso. Eu saí do hospital para marcar uma consulta, exame, e quando saí, duas pessoas conversando lá, conversa vai, conversa vem, e começaram a me perguntar, me inseriram na conversa. E depois fiquei sabendo que são até conterrâneos. E os dois, um a senhora da Assembleia de Deus aqui, Madureira. E o senhor é de uma outra igreja, Assembleia de Deus também. E lá pelas tantas, conversa vai, conversa vem, eu disse, meus irmãos, olha, não importa, porque não importa mesmo como, nem onde se adora. O que importa é quem a gente adora. Concorda comigo? Concorda, é claro. Seria tolice se o senhor não concordar comigo. Tem igreja que o culto é mais fervoroso, muita glória, aleluia. Tá bom, ótimo. Tem alguma coisa errada? Claro que não. Tudo certinho. E aquele que prefere um culto menos barulhento, no bom sentido? Tem alguma coisa errada? Não tem nada errado, está tudo certo. Não importa como você adora. O importante é que você adore aquele que é digno de ser adorado. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então, aqueles adversários, aqueles inimigos do cristianismo, ouviram o conselho desse mestre, que era respeitadíssimo, sábio, equilibrado, sem fanatismo nenhum, e que trouxe a palavra: olha, deixa esse pessoal falar. Seria tão bom se alguns ministros aqui no Brasil estivessem ouvindo isso. Deixa os crentes pregarem. Eles estão pregando a verdade. Eles pregam que Jesus Cristo salva.
Eles não querem atrapalhar ninguém, não. Se o que eles fazem é de Deus, não adianta atravessar, vai se machucar. Se pensar em atravessar o caminho, vai cair do cavalo, literalmente. Vai. E se Deus não estiver nesse negócio, vai acabar naturalmente. Elisete, pode separar os barcos que eu estou quase terminando para a gente cantar o outro louvor. Tá? Estou forçando demais, né? Irmãos, a Elisete abriu um parênteses para eu explicar para vocês. Deixa eu mais um detalhe aqui, irmãos. A gente tem esse estilo alegre, descontraído de pregar, mas na live aqui, no nosso estúdio, simples aqui em casa, é uma coisa. Lá no púlpito da igreja é diferente. Tem que ser, né? Claro. Entendeu? A gente às vezes mistura um pouco, mas não pode perder o fio da meada. Né? Então eu quero terminar dizendo, irmãos queridos, que é bom que nós vivamos de tal maneira que a nossa palavra seja de equilíbrio, de mansidão, de sugestão. Às vezes você dá uma sugestão, as pessoas não estão nem aí. Tá? E vem aquele ditado, se o conselho fosse bom, ninguém venderia o conselho. Mas a gente dá sugestões. Vamos agir assim, olha, assim fica melhor. Assim vai funcionar mais. Assim vai surtir mais efeito. Mas se os outros quiserem, tá bom. Se não quiserem, tá bom também. Que ninguém é obrigado a aceitar a sua sugestão, nem a minha. Mas fica aqui então, irmãos, que nós aprendamos, você cristão ou não, evangélico ou não, aqui, não bata de frente com ninguém não. Como também você, meu irmão, minha irmã, que é da igreja, A ou B ou C, P, U, não importa. Aqui, não bata de frente com ninguém não. Não bater de frente não quer dizer que você vai aceitar também tudo. Porque nesse misto, essa mistura aí de igrejas, há muita heresia. É muita heresia, muita mentira. Muita coisa que não bate com a Bíblia. Mas é assim, a gente ouve. O que está de acordo com a palavra, a gente aceita. O que não está de acordo com a palavra, a gente rejeita. Mas sem briga, sem confusão. Né? Então, no final, ontem, da conversa lá com os dois irmãos, irmãos, Deus os abençoe, graça e paz para todos. Vamos em frente, vamos seguir a Jesus Cristo. Né? Porque Bolsonaro não salva ninguém, Lula não salva ninguém. Ai daquele que pensa em Bolsonaro e pensa em Lula. Todo mundo perdido que pensa neles. Jesus Cristo é que salva. É preciso que nos entreguemos a Ele. É preciso que deixemos hábitos, costumes, tradições e ouçamos a palavra de Deus. Porque se tem muita gente pregando heresia por aí, nada que bate com a Bíblia, por outro lado, graças a Deus, tem muita gente que está pregando a Bíblia. Tem pastores sérios, tem muita coisa. Aliás, a grande maioria. O seu controle, a grande maioria, estamos pregando o Evangelho, a palavra de Deus. Então, que nós sejamos conselheiros, né? Vivamos a filosofia da boa vizinhança, saibamos orientar, controlar, para que haja paz entre nós. Porque para que haja paz entre nós e Deus, é preciso que vivamos em paz com Deus. E para que haja paz entre nós, é preciso que nós façamos nossa parte. Entre os casais, marido e mulher, pastores e ovelhas, irmãos e irmãs, pais e filhos, mães e filhos, é por aí, não é? Vamos pregar a paz. Tem alguns que não querem saber disso não, mas a gente vai se esforçando. E assim, vivendo, aliás, isso é o que diz porque no fundo, Deus cuida de mim, Deus cuida de ti, Deus cuida de nós. Espero que, hoje é quinta, né? Ele já tinha falado hoje para nós, né? Mas não deu, né? Está com dificuldade até de louvar. Vai melhorar aqui? Vai, né? Bom, eu não consegui ver pessoas que estão nos acompanhando,
pelo Face porque meu retorno aqui, 0. Depois você joga aqui. Vamos lá. Vamos louvar então. Eu vou te acompanhar, hein? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho daqui e espero em ti.
terminamos, né? E o Instagram fechou aqui antes de terminar. Será que salvou? Bom, se salvou ou não, só Deus sabe. Mas nós terminamos já a live, irmãos queridos, e terminamos antes das. Como? Não entendi, não entendi. Sem internet? Bom, tá bom também, né? Bom, irmãos queridos, nós estamos terminando aqui a live, agradecendo muitíssimo a vocês que ficaram com a gente. Pelo Instagram, pelo Facebook, e se você conseguiu salvar aí pelo Instagram, por favor, nos ajude, compartilhe aí de alguma forma, para que outros irmãos tenham a bênção de ouvir a repetição da palavra, como também os louvores que nós entoamos aqui. Nós vamos encerrar orando. Mais uma vez, Pai bendito, nós te agradecemos pela live de hoje, porque o Senhor nos abençoou, nos protegeu, nos guardou e nos deu condições de fazermos aquilo que temos proposto em nosso coração de fazer. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos abençoe tanto, a ponto de que a Tua palavra alcance o objetivo para o qual foi enviada, através da reflexão da mesma, através dos louvores, através das orações. Pai bendito, nós te pedimos no nome de Jesus, abençoa nossos irmãos que estão doentes, que estão enfermos. A irmã Gessi e a irmã Geni. A irmã Geni que está hospitalizada. Ó Deus, que se restabeleça, que ela volte curada, Senhor. Intervenha nessa vida. Pertença ao Senhor. Ó Deus, com todas as suas limitações, suas dificuldades, Tu sabes. É filha do Senhor. É serva do Senhor. Intervenha, Pai bendito, com poder e graça. E faz um milagre na vida da nossa irmã. Na vida do Romário também, da Roselena, demais familiares, dos irmãos todos da nossa igreja, do pastor Cabral, e também, Pai, da minha irmã lá no Rio. Pai bendito, que haja cura entre eles. Mais uma vez te pedimos, Pai bendito, intervém de tal maneira que, pelo menos, ó Deus, alguns segundos de lucidez nas vidas desses irmãos, para que tenham oportunidade de se acertarem com Jesus, se abraçarem com Ele pela fé, e terem perdão de seus pecados, e serem batizados pelo Espírito Santo, e terem, ó Deus, os seus nomes escritos no livro da vida eterna. Obrigado, Pai, por tudo. Nos acrescenta a fé, Pai bendito, perdoa nossas fraquezas e imperfeições, e nos dê a alegria e o prazer de continuar te servindo, enquanto o Senhor quiser que vivamos aqui. São as bênçãos que te pedimos, e pela fé as agradecemos, e o fazemos humildemente, no doce, no santo, no terno, no poderoso nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Irmãos queridos, o tempo passou, infelizmente, o tempo passou, a live acabou. Vamos em paz, amanhã tem mais. Se não amanhã, sábado ou segunda, em nome de Jesus. A todos, graça e paz, e até sempre.